Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje o nosso assunto é: o que eu faço se o meu cliente não gosta de planilha? E aí, bora falar desse assunto? Será que os clientes de vocês gostam de planilha? Muitos gostam, outros não. E esse assunto é bem interessante e eu quero te dar algumas dicas de como você pode trabalhar com o seu cliente. Para você que não me conhece ainda, eu sou Karine Ikeda e eu ajudo você que quer atender empresários e empreendedores a ter mais confiança e um método para fazer isso. Será que é todo mundo que gosta de planilha? Eu já te respondo que não. E pela minha experiência, a maioria das pessoas não é muito fã de planilha. Eu sou muito suspeita para falar, porque como eu sou formada em estatística, trabalhei por muito tempo com base de dados, eu sou apaixonada por uma planilha. Só que eu sou apaixonada por uma planilha quando ela me dá resultado. Eu não gosto de fazer planilha por fazer planilha. E tem muitos donos de empresa que, por não entenderem as planilhas e olhar para indicadores, olhar para números, eles falam: nossa, eu odeio planilha. Só que ele não sabe o benefício que ele pode ter quando ele tem algo para ajudá-lo a ter indicadores, a controlar o financeiro dele. Quando a gente consegue mostrar para o nosso cliente o que é usar uma planilha, e muitas vezes ele, não digo que ele vira um apaixonado, mas ele entende que aquela ferramenta ajuda ele no dia a dia. Vocês lembram que eu bato na tecla de que você precisa ouvir o seu cliente. Ele vai te contar várias coisas. Se você chegar logo na primeira sessão com ele, por mais que você esteja fazendo um processo de negócio, falando de planilha, tem um monte que vai falar: ih, não quero mais falar com essa pessoa não. Você pode assustar o seu cliente, mesmo que ele goste de planilhas. E aí, o que eu uso planilha hoje? Eu uso para medir indicadores. Por quê? Porque num negócio, gente, o que não é medido não é gerenciado. E aí, onde que ele vai botar um monte de medidas? Ele pode deixar no papel de pão? Pode. Só que ele vai ter alguma coisa rápida para usar esses números que estão lá no papel de pão? Não vai ser rápido. Então, a planilha ajuda a gente ter as informações, os números, os indicadores num único lugar para que a gente possa tomar decisões mais rápidas. E aí eu tenho que te contar um segredo. A maioria dos empresários e empreendedores, eles querem resultado rápido. Se você mostrar a diferença entre o jeito que ele faz para o jeito que você está ensinando ele a fazer usando aquela planilha, muito provavelmente, quando ele olhar que é muito mais rápido, o resultado chega muito mais preciso, ele vai falar: tá bom, já entendi, eu vou usar a planilha. Isso eu tô falando quando a gente fala de indicadores no geral, quando ele precisa contar algumas coisas, olhar a produtividade da equipe dele, tudo isso uma planilha pode ajudá-lo. Muitas vezes, gente, esse pavor de planilha é porque a pessoa nunca mexeu, é porque a pessoa tinha uma planilha e vivia perdendo tudo porque não sabia controlar, ou é porque ela não tem os números, então ela fala: vou usar a planilha para quê? Agora, se a gente mostra qual é a importância de ou ter uma planilha ou ter um sistema para esse nosso empreendedor ou empresário, vocês vão ver como ele vai gostar até das planilhas. Quando a gente fala de meta, é outro assunto que eu amo usar planilhas ou qualquer outra coisa para a gente colocar lá dentro, mas você pode ter os números em um único lugar, de uma forma mais organizada, e você poder estipular metas muito mais concretas. Porque quando a gente não mede, a gente não sabe nem que meta a gente vai dar. E quando a gente fala sobre ter indicadores, e aí os indicadores podem ser do negócio, podem ser os indicadores financeiros, podem ser indicadores de pessoas. Não sei se vocês sabem, mas cada vez mais a área de recursos humanos está trabalhando baseada em indicadores. E a maioria dos empreendedores e empresários não olham nem para os indicadores do negócio, muito menos para indicadores de pessoas. E a gente tem muita coisa que a gente pode olhar e que nas empresas grandes é muito comum, por exemplo, medir absenteísmo. Quanto que as pessoas faltam? Isso é um indicador que normalmente está nas reuniões de board das grandes empresas. Mas os pequenos, eles só sabem que as pessoas faltam. Agora, o quanto é isso? Qual setor que as pessoas mais faltam? Eles não param para medir, eles só têm o feeling do dia a dia que essa semana o povo tá faltando demais, mas eles não medem esse tipo de coisa. E quando a gente tem controle dos nossos números, dos nossos indicadores, tudo fica mais fácil para gerir o negócio. E o que a gente quer que o dono aprenda? Eu, pelo menos, quero ensiná-lo. Eu quero ensiná-lo a fazer a gestão do negócio dele.
Muito mais do que mexer na planilha e que ele pode contratar alguém para fazer planilhas para ele se ele quiser. Muito mais do que isso é ele entender o porquê que aquele número está ali. E quando a gente estimula ele a medir, ele precisa registrar essas medidas em algum lugar. Um dos lugares, que é o lugar que eu, Karina, mais gosto, é registrar essas medidas num Excel, por exemplo, que é numa planilha. Mas a gente tem solução para tudo, gente. A gente só precisa entender o que o seu cliente tem medo, o que ele não quer olhar para aquilo e como a gente pode ajudá-lo. Quando eu falo do cliente não olhar as planilhas, é para a gente trazer a luz para ele de o quanto essas planilhas, ou ter esses sistemas, ou ter informação, ajuda ele na gestão. Porque tem muita gente que tem empresas com vários anos de vida e que não controlam praticamente nada. Eu costumo brincar que a empresa vem vindo no sopro de Deus. Por quê? Porque ele vai funcionando, ele vai vendendo, vai funcionando, mas ele não controla nada, não tem número de nada. E aí, quando a gente não controla nada, não tem número de nada, a gente não consegue nem melhorar, porque a gente não sabe quanto tá. Quando eu falo, eu quero aumentar 10% de lucro, qual é o lucro hoje? Se você não sabe, 10%, 20%, 50%, você não vai continuar sem saber o que é. Então, a gente precisa ter medidas para a gente poder olhar para as medidas e poder fazer alguma coisa, colocar meta, mudar, olhar ali em que pontinho você quer mudar, mas a gente precisa ter medidas disso. Só que quanto mais a gente tem informação baseada em dados, mais a gente consegue chegar perto do nosso cliente, saber exatamente quem é o nosso cliente. Como que vocês acham que a gente recebe esse monte de propaganda que a gente recebe no Instagram, no Facebook? É tudo baseado em informações que estão em bases de dados. Claro que são bases de dados mais sofisticadas, mas quando você tem um negócio pequeno, você pode começar colocando ali num Excelzinho da vida. Se o seu cliente é pequenininho, ele precisa começar a ter controle de tudo. Como ele tem controle? Montando uma planilha, por exemplo. É como ele começa. Aí ele vai crescendo, ele vai evoluindo. E aí vai comprando sistema, vai fazendo outras coisas. Mas eu acho que o mais importante, quando eu trouxe esse assunto de meu cliente não gosta de planilhas, é mostrar para ele a importância, não da planilha, mas dele ter informações do negócio dele. Então, a gente pode ajudar o nosso cliente a fazer isso, enxergando que indicadores ele vai olhar, que informações são importantes ele guardando ao longo do tempo. Então, ter o controle de tudo isso, controle do financeiro, controle de indicadores, é super importante para o seu cliente. Então, a gente precisa achar qual é a forma que ele vai se adaptar melhor. É um sistema, é uma planilha, ele vai ter um assistente financeiro para ajudar, ele não vai, mas a gente precisa de dados, de informações. E muitas vezes, gente, tem clientes que têm tudo organizado. Eu tenho uma cliente nova que está assim, ela é mega organizada, tem planilha super uau que ela controla, só que ela falou para mim, Karina, eu tenho esse monte de número, mas eu não sei analisar se realmente eu estou indo bem, se realmente o que eu acho que está acontecendo está me falando ali nos números. E aí, isso sim, eu adoro ajudar o meu cliente a fazer. Por quê? Porque ele está ali, está organizado, tem todos os números, e aí eu vou questioná-la. Isso aqui, o tanto que você está gastando nessa linha, imagina que ele gasta, sei lá, 50% com pessoas, com folha. Vou falar, você precisa realmente dessa quantidade de pessoas que você tem hoje para fazer a sua empresa continuar? São essas coisas que eu gosto de perguntar para o meu cliente, que é depois que ele tem as informações dele lá e eu vou ajudá-los a olhar estrategicamente se aquilo está fazendo sentido ou não. A gente precisa se aprofundar nos números e olhar para esses números justamente para entender para onde está indo o dinheiro, como que ele mede se a empresa dele está indo bem ou se está indo mal. Para tudo isso, a gente precisa de informação, a gente precisa de planilha, de algo para ele colocar as informaçõezinhas lá para ele poder analisar. Então, o que eu queria trazer aqui para você hoje, que é fundamental que o seu cliente que tem uma empresa tenha informações. Por quê? Porque se ele não tiver informações, ou em planilha, ou em qualquer lugar que ele queira, não vai dar para ele gerir uma empresa. E aí ele volta para aquele mundo onde ele é o cara técnico, só que a gestão mesmo da empresa dele, tá um horror. Então, é muito, muito, muito importante que a gente precisa mostrar para o nosso cliente. Você precisa olhar para o número, você precisa acompanhar, você precisa olhar para o que está ali para poder gerir de verdade o seu negócio.